Oi, eu sou a Fernanda da Babu, sou responsável pela criação e pelo projeto de todos os nossos painéis e atividades. E hoje a gente está aqui na Clínica Mitá, que foi a nossa primeira grande parceira, uma das primeiras clínicas que realmente se preocupou em ter um painel personalizado e totalmente adaptado às necessidades delas. Aqui do meu lado está a Bruna, ela é fonoaudióloga aqui na clínica. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, tudo bem? Conta um pouquinho mais sobre você, sobre sua experiência. Claro. Eu trabalho com crianças, eu sou fonoaudióloga infantil. Tenho 20 anos de experiência nesse trabalho com crianças que têm alguma dificuldade de comunicação, de desenvolver a linguagem oral, e também crianças que têm alguma questão auditiva ou alguma questão de dificuldade de mastigação, crianças que têm dificuldade de trocas de fonemas. E agora a gente está vivendo um momento muito único, na história. A gente teve pandemia e toda essa questão do isolamento social. Como que está sendo para as crianças essa retomada do convívio, da vida em sociedade e aprendizado, enfim? Não, com certeza, as crianças foram muito afetadas nessa questão social, Algumas que ainda têm famílias maiores tiveram possibilidade de conviver com os avós, com irmãos, primos, mas algumas crianças tiveram um convívio muito restrito ao ambiente familiar, Pai, mãe e às vezes quem era filho único, só ele ali, sem a possibilidade de interação com crianças. Para a maioria das crianças, na verdade, essa retomada do convívio social aconteceu de forma natural, mas para algumas, nós temos percebido aqui na clínica, uma queixa bem assim, específica de timidez excessiva. Então, crianças que em casa se comunicam super bem, conversam com os pais, falam com os pais, com os avós, e quando vão em outros ambientes, até na escola, que é o dia a dia da criança, ficam quietas, não conseguem se comunicar. Nem com as crianças, por exemplo, com os professores e com as crianças. Então, as crianças têm demonstrado dificuldade, como eu chego para brincar com a outra criança. A questão de ideação, como que eu vou pensar, como iniciar aquela conversa, como eu vou brincar, porque esse traquejo social é na interação, é no convívio que as crianças desenvolvem, E esse tempo de pandemia, para eles, representa uma porcentagem muito grande da vida, diferente do impacto que teve, por exemplo, para a gente. Sim, com certeza. Tem crianças que estão na primeira infância, que perderam um ano e meio de interação, de convívio social, de experiências novas, que é fundamental para o desenvolvimento. A questão da máscara afetou muito também, porque tinham crianças mais tímidas, que com a máscara começaram a falar ainda mais baixo. Agora as crianças, a maioria tirou a máscara, a não ser que seja alguma criança que tem uma questão de saúde, que ainda está usando, tiraram a máscara, mas continuaram naquele padrão de voz mais baixinho. E aí é difícil para entender, E aí fica a questão, como ajudar essas crianças? Porque são crianças que já estão com uma questão emocional afetada, já estão com dificuldade de se comunicar. Como que pode ajudar, Então, se a interação for com o adulto, e você conseguir entender uma parte do que a criança falou, tentar facilitar para ela e demonstrar que você entendeu, porque a criança ganha confiança e consegue continuar a comunicação. Mas quando isso acontece com outra criança, as crianças normalmente desistem de conversar, Mas se for com um adulto, eu acho que a questão é essa, tentar demonstrar que você entendeu para dar confiança para a criança conseguir se comunicar. E essa parte do desenvolvimento emocional é bastante importante, Como que uma brincadeira pode contribuir para esse desenvolvimento? Ouvi dizer que você é super popular aqui na clínica, que a consulta é uma brincadeira só, é isso, Não, na verdade, assim, as crianças aprendem através da brincadeira, A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento da criança. É no brincar que a criança aprende, então, que ela vai desenvolver os aspectos cognitivos, sociais, emocionais. Então, por exemplo, é na brincadeira que a criança vai aprender a imitar, E a imitar tanto uma ação que o adulto ou outra criança vai fazer, quanto a fala. E aí acaba ajudando também para desenvolver a linguagem, A criança vê como o outro está falando e tenta reproduzir aquilo. Também ajuda nos aspectos motores, se é uma brincadeira motora. Isso é uma queixa que teve agora bastante presente na pandemia. Crianças com dificuldade de escrever, crianças com dificuldade de pular, porque as crianças ficaram muito em casa e tiveram poucas experiências ao ar livre, poucas experiências com brincadeiras motoras que desenvolvem essa parte. Nessa parte da brincadeira é super importante também a questão do faz de conta. É a partir daí que a criança vai ter ideias de como se colocar nas situações, que vai poder criar um repertório linguístico, desenvolver um vocabulário maior.
e contribuir para o desenvolvimento de linguagem. Né? É através na relação com o outro, na troca, que a criança se constitui, né? Enquanto ser humano. Sim. E acaba se desenvolvendo. Então, assim, a brincadeira é muito importante para o desenvolvimento, né? É fundamental. Ah, com certeza. E agora você estava falando também da linguagem das crianças, né? Como que as famílias, os pais em casa podem ajudar a estimular a linguagem, o desenvolvimento? Isso é uma coisa que parece simples para algumas pessoas, né? Mas para pais, por exemplo, que não têm experiência com desenvolvimento infantil, isso acaba sendo muito difícil algumas vezes, né? Os pais, como saber brincar com as crianças? É uma pergunta constante aqui na clínica, né? Como brincar? O que eu posso fazer? Então, na verdade, a primeira coisa, acho que o ponto de partida seria conversar com a criança, dedicar um tempo para o seu filho, para sua filha, desligar a televisão, celular, os eletrônicos, procurar um lugar onde pode ser até sentado no chão, sentar no chão com a criança, numa mesinha, um lugar que de preferência fique na altura da criança, para ter a troca do olhar. Tratar como igual, né? E olhar no olho da criança, conversar, não brincar com a criança distraído, olhando para outro lugar e fazendo outras coisas, se dedicar mesmo. Brincar com a criança a partir de uma coisa que ela goste também. Porque muitas vezes o adulto, vou brincar de alguma coisa e a criança não está interessada. Então, é sempre mais fácil pensar no que o seu filho gosta de brincar e aí começar a brincar com ele do que ele gosta e a partir daquilo vai inserindo outros elementos que o adulto achar importante ali na brincadeira, né? Uma outra coisa bacana para fazer também, cantar com a criança. Legal. Então, pensar em músicas que as crianças já gostam, e outras também que podem ser inseridas ali e ensinadas. Separar uns instrumentos musicais. A maioria das crianças tem, né? Um tamborzinho, uma flauta, alguns instrumentos que ajudam. Aqui na clínica, a gente pensa, né, desde a hora que a criança chega para ser atendida até o momento que entra nos atendimentos, em como ajudar nesse desenvolvimento, na comunicação. E aí, pensando nisso, tem instrumentos que ajudam. Então, é um polvinho que é música, que dá para a criança brincar. Ajuda, na verdade, a desenvolver esse interesse musical. Tem também o sapinho, que é um outro brinquedo que ajuda nessa questão musical. Tanto para crianças maiores, desenvolver essa consciência da música e ajuda no repertório linguístico, no desenvolvimento da linguagem, quanto para os bebês, por exemplo. Então, quando os pais chegam aqui com as crianças menores, eles podem vir aqui no painel, brincar com as crianças e fazer o som. Então, os bebês começam a trabalhar o desenvolvimento auditivo. A criança detectar o som, localizar de onde vem e começar a perceber que som é esse, né? O que está acontecendo? Então, isso é bem bacana. As crianças gostam muito. Nossa, dicas valiosíssimas, hein, Bruna? Muito obrigada. Imagina. Pelo seu tempo, pela sua participação. Obrigada a você. E se você gostou, curte aqui, deixa seu comentário, conta pra gente como que tá sendo essa readaptação dos seus filhos, dos seus sobrinhos nesse mundo pós-pandêmico. Ou então compartilha esse conteúdo com quem você acha que possa se interessar também.